Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Maurício Ramalho da Microlins e hoje nossa aula é bem simples, onde eu vou explicar na parte teórica para vocês alguns componentes do nosso computador, né, que é importantíssimo. Tem pessoas que confundem o que é gabinete, o que é CPU, o que é processador, o que a memória faz, e eu vou mostrar para vocês na teoria, certo? As diferenças de um para o outro. Por que eu vou mostrar somente na teoria, gente? Porque assim, antes da prática, nós precisamos ter a teoria, né? A teoria ela é essencial, ela vem em primeiro lugar, ok? Então por isso que eu vou mostrar para vocês de uma forma simples e objetiva, uma forma bem rápida, na qual é importantíssimo que vocês tenham primeiramente a teoria, para que quando vocês forem colocar a mão em um computador, um notebook, um celular, enfim, para que vocês entendam e falem, nossa, é mais fácil eu tendo a teoria. E aí quando eu for para a prática, se torna mais fácil ainda. Fechado? Então é de extrema importância que vocês tenham esse conhecimento prático, certo? Da teoria. Entendeu? Então vamos lá, gente. Vamos lá para a tela do computador. Primeiro, eu vou falar sobre a diferença de gabinete e CPU, né? O que é um gabinete? Gabinete é aquela caixa preta que guarda tudo, né? Os periféricos dentro do nosso computador, como a CPU, que é o que as pessoas chamam de gabinete, certo? O nome correto é gabinete, não é CPU. CPU é o centro de processamento de unidade, que fica dentro daquela caixa preta que a gente conhece, que a gente chama de CPU, certo? É muito diferente um do outro, beleza? Então ali, ó, eu até coloquei uma escrita que fala CPU é o processador, ou seja, é o centro de processamento de unidade. E o gabinete é a caixa que contém todos os componentes, incluindo o quê? A CPU, certo? Que é o processador. E aí, ó, o que é o gabinete? Coloquei dois gabinetes diferentes, né? Um aberto ali, sem nada dentro, vazio, e o outro tá fechado, com algumas baias lá na frente, né? Essas entradas aqui na frente, ok? Então, o gabinete, ele guarda o que? Os componentes dentro dele, certo? Como processador, placa-mãe, memória, HD, leitor de CD e DVD, enfim, entre outras coisas também, o cooler do processador, enfim, muitas coisas são armazenadas dentro do nosso computador. Fechado? Ou seja, gabinete. Lembram disso, ok? Agora nós vamos falar do processador. O que é um processador? O processador é uma espécie de um microchip especializado, né? Ou seja, é todo preparado pelas empresas que fabricam ele, a AMD, a ASUS, Intel, enfim, são empresas que fabricam os processadores, certo? E a função dele, o que é? A função dele é acelerar o funcionamento do nosso computador. Às vezes as pessoas falam, meu computador é ruim, trava muito. É isso aí, é o processador. Às vezes o processador ele não é adequado àquele trabalho, àquela função que nós estamos fazendo no nosso computador, certo? Igual hoje em dia, muitas pessoas elas querem jogar porque quer jogar no computador, mas o computador ele não, pode ser que a configuração em si não é apta a exercer aquele tipo de jogo, né? O jogo não roda por conta disso. Então precisa de uma melhoria, trocar um processador ou colocar uma placa de vídeo, aumentar a memória, enfim, tem várias coisas que pode se fazer, né, para que um computador rode um jogo. Então o processador é uma das, certo? E aí, ó, ali fala também que ele recebe um determinado volume de dados orientados por padrão. O que seria esse padrão? De 0, né, 0 ou 1. São padrões binários, tá? Que o processador entende. Então, assim, muitas pessoas falam que o computador é burro. E é verdade, gente. Por que o computador é burro? Ele atende o nosso comando, não que nós somos burros, tá? Mas ele atende o nosso comando. Então, tudo aquilo que a gente faz, o computador ele obedece, certo? Ele só não obedece aquele comando que é feito errado. Por quê?
Porque ele atende números de 0 a 1. Se eu pôr o 2, 3 ali, ele não vai funcionar, certo? Então, o processador ele entende isso. Tudo aquilo que a gente vai fazer de uma forma rápida, né? Como eu falei, jogos, navegar na internet, ouvir músicas, enfim. Essa é a função dele, certo? Ok? Fechado? Bem básico. E aí vem o cooler do processador. O cooler, ele fica em cima do processador e o que ele faz? Ele faz com que o processador não superaquece, ou seja, que ele fique quente, né? Por quê? Se o processador ficar quente, o que vai acontecer? O computador trava, o computador para de funcionar. Então o cooler ele é para esfriar todo aquele ambiente, ou seja, dentro do gabinete, para que tudo funcione de uma forma correta, para que o computador não tenha esses travamentos aí, esses delay, esses bug, né, que as pessoas chamam muito de bug. Fechado? Que as pessoas chamam de ventiladorzinho. Ok? E aí, nós vamos falar também sobre a memória RAM. Eu estou falando só de tópicos importantes, tá? Para um computador. O que a memória RAM é? Para que ela serve? O que ela faz? Vou ler rapidinho para vocês entenderem. A memória é de acesso aleatório, é um espaço temporário de informações no sistema operacional e de aplicativos em uso. E quando a tarefa é concluída, os arquivos são movidos da memória RAM para serem mantidos aonde? No HD do computador, ou o SSD, que hoje vem nos Ultrabook, né? O SSD. São HDs mais caros, porém, eles têm uma velocidade superior ao do HD normal, certo? Então, o que a memória faz? A memória, ela define a quantidade de aplicativos que a gente vai rodar no nosso computador. Por exemplo, se eu quiser ouvir música, se eu quiser baixar vídeo, se eu quiser navegar na internet, se eu quiser fazer download de programas, enfim, várias coisas que eu quiser fazer, quem define é o que? A memória. Por quê? A memória ela é ligada com o processador, tem o chipset norte e o sul, né? Então, um dos chipsets ele fica próximo do processador e o outro próximo da memória. Então, eles conversam entre si, né? E quando há uma barreira ali, né, eles não vão conseguir conversar. E qual que será essa barreira? A memória, a quantidade de memória que tem no computador. O meu, por exemplo, ele tinha somente 2 GB de RAM. E aí eu aumentei, deixei ele mais rápido. Por que eu fiz isso? Porque eu trabalho com muitas coisas, né? Eu abro muitos aplicativos, programas, todo momento eu estou navegando na internet, acessando planilhas, enfim, fazendo muitas coisas. E aí eu tive que aumentar a quantidade de memória dele, para que ele trabalhe mais aliviado, de uma forma mais fácil, mais dinâmica, para que eu não tenha dor de cabeça, certo? Então a memória, ela trabalha com o carregamento das páginas, né? Ela facilita o nosso trabalho no computador, ok? Certo? Aviso importante, dê um like no vídeo, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificação e compartilhe o nosso canal, gente. É importante que vocês divulguem essas informações para as pessoas. Fechado? Lembrando, tá? Compartilhem o conhecimento com as pessoas, que é o crescer e contribuir. Fechado, gente? É isso. Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.